Ok, gente. Pai do Senhor a todos. Vamos orar e vamos dar início, que nós temos muita coisa para cobrir hoje aqui. Pai, nós te damos graça nesta noite. Obrigado pela oportunidade de falarmos da Tua Palavra mais uma vez. Obrigado, ó Deus, por essa matéria tão preciosa, tão importante. Ó Deus, que nos ajuda não apenas a entender os Evangelhos, mas a entender, inclusive, outras questões. Ó Deus, que o Evangelho contribui para a nossa compreensão. Muito obrigado, Pai. Abençoa os Teus filhos, expande o entendimento de cada um para a glória do Teu nome. Amém. Muito bem. Isso aqui você vai bombar daqui a pouco, né? Nós vamos começar, nós vamos estudar os Evangelhos por 2 meses, tá? Então nós temos Evangelho volume 1, que serão os 2 primeiros, Mateus e Lucas, Mateus e Marcos, e Evangelho volume 2, que serão Lucas e João. Então, no próximo mês, tragam de volta as apostilas, ok? A apostila é a mesma, apesar de serem 2 matérias. Muito bem. Página 9, As Boas Novas de Deus. Nós começamos aqui, que é a introdução, diz: os 4 evangelhos são, com certeza, os livros mais conhecidos e lidos. Eles fazem o elo entre o Antigo e o Novo Testamento, embora sejam de um conteúdo extenso e profundo. Neste estudo, neste livro, não nos será possível analisá-los em todos os seus aspectos detalhadamente. Nosso objetivo é promover uma base de conhecimento que ajude ao aluno a compreender melhor os evangelhos. O que acontece? Veja bem, podem tirar os olhos da apostila por 1 minuto. Os assuntos teológicos, eles estão de uma forma surpreendentemente interconectados, tá? Se você quiser entender questões mais complexas, você precisa entender outras mais simples, porque senão, quando você chegar em assuntos mais complexos lá na frente, você vai fazer confusão com coisas simples, tá? Eu estou, inclusive, transmitindo ali essa aula porque eu tenho percebido o seguinte: tem alguns estudantes no Brasil, e eu estou transmitindo, inclusive, de forma aberta, porque eu tenho percebido esses dias que existe uma confusão generalizada no meio evangélico com relação, por exemplo, ao assunto escatologia, que é um assunto altamente complexo, um assunto altamente confuso, e que tem muitos neófitos por aí falando do assunto sem que eles entendam algumas outras coisas mais simples. Então eu sempre digo o seguinte: se você não entende soteriologia, que é a doutrina da salvação, nunca, jamais você vai entender escatologia, porque escatologia fala de redenção final. Se você não entende soteriologia, que é a doutrina que fala sobre salvação, quem está salvo, quem não está e quem será, como é que você vai entender a matéria complexa que trata da consumação da salvação? Então você vê pessoas cometendo erros absurdos por aí, de interpretação de profecias, simplesmente porque elas não entendem algumas coisas mais comuns, como, por exemplo, soteriologia. Como os evangelhos eles estão repletos de soteriologia, os evangelhos estão cheios de doutrina de salvação, guess what? Se você conseguir entender os evangelhos pelo ângulo teológico, que é a visão panorâmica dos evangelhos, você não terá dificuldade de entender questões mais complexas depois, certo? Mas para isso você precisa definir certos parâmetros. Então, nós vamos falar hoje aqui, e provavelmente nós vamos hoje gastar o nosso tempo todo. Eu não posso nem ficar com dó de vocês, eu tenho que ir até o final mesmo do nosso tempo hoje, porque é muita coisa. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre Mateus e sobre Marcos, falar sobre as características desse evangelho,
por que Jesus tinha certos comportamentos nos evangelhos, e porque isso tem a ver com a sua missão, com a forma como ele foi enviado e etc. Então, aqui começa falando sobre o tríplice ministério de Jesus, que são os 4 livros do Evangelho, revelam o tríplice ministério de Cristo, que é profeta, sacerdote e rei. O ministério profético de Jesus foi amplamente reconhecido no Novo Testamento, as pessoas chamavam ele de profeta, ele se auto-anunciava como profeta. O profeta não tem autoridade senão na sua própria terra. Ele se apresentava como sendo profeta, ele profetizou coisas, né? Inclusive, algumas das profecias dele são que mais geram debates hoje em dia, né? Que são as profecias para o futuro em relação a ele na época e para o futuro em relação a nós hoje. Então, ele claramente, de forma muito visível, ele exerceu o ministério de profeta. Como sacerdote, o livro de Hebreus revela depois, né, logicamente, da vida e da morte de Jesus, revela um segundo tipo de sacerdócio, né? Que, na verdade, esse sacerdócio aparece no Velho Testamento, no livro de Gênesis. Mas ninguém ainda tinha explicado esse sacerdócio, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi uma figura lendária, no sentido de que ele foi real, mas ele era um indivíduo emblemático. Tá? Ele não tinha, o texto diz que ele não tinha pai nem mãe, não tinha princípio de dias nem final de dias, mas, no entanto, era um homem normal, de carne e osso, que encontrou com Abraão, conversou com Abraão, abençoou Abraão, recebeu os dízimos de Abraão e etc. Então, dá-se a entender que Melquisedeque era um sacerdote divino plantado na terra pelo próprio Deus, já que não havia ainda uma linha sacerdotal humana estabelecida, que só seria estabelecida depois através de Levi. O que Deus fez durante o período todo de Adão até chegar em Levi, o que Deus fez? Deus plantou alguns representantes na terra. Um deles pode ter sido Melquisedeque. Apesar de que há uma linha de raciocínio que diz que Melquisedeque era Sem, o filho mais velho de Noé. Mas não há prova bíblica disso e fica estranho também porque, já que o texto diz que ele não tinha princípio de dias nem final de dias, fica complicado eu tentar encaixar Sem ali, embora seja muito tentador, porque Sem realmente estava vivo na época de Abraão, tá? Pelo estudo cronológico, Sem ainda estava vivo naquela época. Mas é muito complicado tentar provar que Melquisedeque era Sem. Então Jesus também exerceu uma função sacerdotal na terra, mas não a levítica. E como sacerdote, ele foi o próprio sacrifício. Ele se ofereceu em sacrifício, tá? E a terceira função é rei, e ele aparece, primeiro ele aparece no próprio texto dos evangelhos, porque nós estamos falando aqui da forma como ele aparece nos evangelhos. Então, por exemplo, o cego de Jericó, ou os cegos de Jericó, né, de acordo com o evangelista que conta a história, grita para Jesus, que Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele está chamando Jesus de quê? De rei. Se ele está reconhecendo que Jesus é filho de Davi, ele está chamando Jesus de rei. Então, nos evangelhos, ele foi claramente reconhecido como profeta, como sacerdote e como rei. Há uma quarta função, que é a função de juiz, mas essa função ele só assume no livro do Apocalipse, não aparece no livro de Mateus, né? Aliás, nos evangelhos, não só no livro de Mateus, nos evangelhos ele se comporta, ele tem uma postura anti-julgamento. Ele diz claramente, eu não vim julgar, né? Ou seja, a função de juiz ainda não estava chegada, não era chegada. Vai chegar no final dos tempos, quando ele estiver assentado sobre o trono branco, então ele assume a postura de juiz. Mas nos evangelhos isso ainda não havia acontecido, tá? Então, os evangelhos, evangelho quer dizer boas novas, as boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, embora os evangelhos contem uma série de histórias, embora eles falem claramente sobre vários personagens, alguns personagens dos evangelhos ocupam um bom espaço dos evangelhos. O caso de Caifás, por exemplo, o caso de Judas Iscariote, que ocupa um bom pedaço, o caso de Pedro, Tiago e João,
não é? E outros personagens que você vê. Herodes ocupa um bom espaço, Pilatos ocupa um bom espaço nos evangelhos, nas histórias dos evangelhos, mas a grande verdade é que os evangelhos, os 4 evangelhos, eles não são outra coisa senão as boas novas a respeito do Filho de Deus, da encarnação do Verbo, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Em Lucas 1,4 diz que, visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, página 10, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente desde o começo, o investigado, né? Pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que fostes instruído. Então eu já falei aqui na matéria Novo Testamento, por que o Evangelho de Lucas, no meio acadêmico, ele é o evangelho mais pesquisado. Ele é o evangelho mais respeitado. E quando eu digo respeitado, não estou me referindo à questão da santidade do evangelho. Não me refiro à revelação do evangelho. No meio acadêmico, mesmo que os acadêmicos sejam cristãos e creiam na Bíblia inteira como inspirada, mas no meio acadêmico eles sempre estudam o texto pelo ângulo acadêmico, tá? Então, pelo ângulo acadêmico, o livro de Lucas é o que detém mais respeito, mais confiabilidade, literariamente falando, pelo fato de Lucas ter um histórico investigativo e pelo fato de ser o livro mais cronológico de todos. Ele escreveu a coisa numa ordem o mais cronológica possível para que o seu leitor, que no caso era Teófilo, também não se sabe se ele escreveu só para esse Teófilo, pudesse então ler e entender a coisa por ordem. Então, o livro de Lucas é o livro mais bem organizado cronologicamente e resultado de uma profunda pesquisa de um indivíduo que era médico e que, portanto, tinha uma mente científica muito boa, entendia de métodos científicos, de pesquisa, me refiro, né? E que, portanto, escreveu um verdadeiro tratado. Aliás, ele chama de tratado. Ele próprio chama de tratado, né? Então, só para você entender, quando nós falamos de inspiração, é importante deixar isso claro aqui. Quando nós falamos de inspiração, todos eles são iguais. Estão entendendo? Todos são iguais. Não existe diferença de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são todos iguais em termos de inspiração. Mas quando você vai para o debate acadêmico, e o debate acadêmico conta com cristãos e não cristãos. Para surpresa talvez da maioria, os maiores teólogos investigativos, eu me refiro, que existem não são nem cristãos. Eles são grandes arqueólogos, grandes pesquisadores do texto. Então eles não estão ali com a predisposição de crer, eles estão ali com a predisposição de investigar. Entendeu? E expor aquilo que eles acharam, seja o que for, agrade a quem quer que seja, né? Alguns, infelizmente, eles trabalham contra o texto, não é? Porque embora haja provas contundentes da veracidade do texto, mas porque falta alguma coisinha, algo que não foi encontrado arqueologicamente falando, eles querem desmerecer todo o texto. Então, esses nem contam para mim, na minha opinião. Tá? O que conta é que tem muita gente boa por aí investigando textualmente aquilo ali para poder abordar ou ter uma compreensão daquilo primeiramente pelo âmbito literário, tá? Primeiramente literariamente falando. Então, quando o Evangelho diz coisas, por exemplo, como a candeia do corpo são os olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Ok, existe um significado metafórico aí? Claro, tem um significado metafórico. Mas antes de buscar o significado metafórico, o investigador ele vai primeiro checar literariamente. O que aquele indivíduo naquela época quis dizer com aquela linguagem que ele usou naquela época? O idioma que ele usou, a forma como ele falou, por que ele disse daquela forma? Existem razões para isso. Vocês estão entendendo? Então,
Esta é a razão do porquê os 4 são importantes, mas Lucas tem essa característica, tá? Do Antigo para o Novo Testamento, eu tenho que dar uma passada nisso aqui um pouco rápido, que eu quero depois explicar para vocês algo a respeito de Cristo nos Evangelhos, que pouca gente percebe, razão do porquê tanta gente faz confusão a respeito de coisas que Jesus falou nos Evangelhos. Você só vai entender certas coisas que Jesus disse nos Evangelhos se você entender qual era a função de Jesus aqui na Terra no período dos Evangelhos. Tá? Por exemplo, antes de nós... Bom, deixa eu passar logo isso aqui, que eu já vou desembocar diretamente nesse outro ponto para eu poder ganhar tempo. Então, ao tempo, página 10, ao tempo em que se encerrou a história do Antigo Testamento, uns poucos judeus, especialmente da tribo de Judá, haviam voltado da Palestina. Então, terminou o cativeiro babilônico de 70 anos. Ciro, você conhece, né? Profetizado por Isaías, capítulo 45, se não me falha a memória, 45 de Isaías. Ele profetiza sobre Ciro cerca de 100 anos antes de Ciro existir, portanto, antes dos pais de Ciro provavelmente existirem, não é? Isaías vai lá, profetiza e chama Ciro pelo nome. Ciro veio, derrotou a Babilônia, e ele então assina o decreto liberando o povo de Judá, da tribo de Judá, a tribo do sul, para voltarem do cativeiro. Foi assim que terminou o cativeiro babilônico. Okay? Então, voltou um primeiro grupo com o sacerdote Zorobabel, o líder da época. Tá? Ele trouxe um grupo com ele. Anos depois, veio um grupo com Esdras e com Neemias. Com Esdras, melhor dizendo, Neemias voltou depois com outro grupo na terceira leva. Tá? Então, os últimos 3 livros históricos do Antigo Testamento são Esdras, Neemias e Ester. Então, se você quiser entender o período pós-cativeiro, do fim do cativeiro até a reconstrução da cidade, você tem esses 3 livros na Bíblia. O livro de Ester, o livro de Neemias e o livro de Esdras. Sendo que o de Esdras e Neemias, que no original são um livro só, eles foram divididos para poder ajudar na compreensão que um estava voltado para a restauração moral do culto, o outro estava voltado para a restauração da cidade, a restauração física da cidade, que era Neemias. Tá? E Esdras como levita, voltado para a restauração do altar, do culto, do pacto com Deus, etc. Então, esses 3 livros ajudam nesse entendimento. Eles dão-nos a história desse período, cobrem um período de 100 anos que se seguem do decreto de Ciro, permitindo que os judeus voltassem à sua terra, 536 a 432, tá? Porque eles voltaram em pelo menos 3 levas. De Neemias até o início do período do Novo Testamento, passaram-se 400 anos. Aí isso aqui é uma compreensão importante, porque isso tem a ver com por que os evangelhos são como são. Tá? Imagina que Deus termina de falar tudo que ele tem para falar com o seu povo no Velho Testamento através de Malaquias. As últimas coisas que Deus tinha para falar com o seu povo, Deus falou através de Malaquias. E encerrou a história. E Deus é muito econômico. Deus é muito econômico no que diz. Porque a palavra dele tem tanto valor, tanto valor, tanto valor, que uma vez dito está dito. Ele não precisa ficar repetindo aquilo, repetindo. Né? Quem fala muito é porque precisa, de alguma forma, dar sustentabilidade ao que fala. Não, Deus fala uma vez, está acabado. Tá? Então, terminou o mover profético, o assunto profético, Deus se calou. E o que para nós é um absurdo, são 400 anos, para Deus não é nada, o tempo para Deus não passa. Né? Ele tem acesso ao passado, ao presente e ao futuro. E aí o que acontece? Quando Deus terminou de falar através de Malaquias, houve um chamado silêncio profético. E o silêncio profético é tão interessante que ele veio depois, o povo começou a reconstruir a cidade, reconstruir os muros, e quando eles levantaram os muros, que os muros foram em 52 dias, né, que eles levantaram os muros da cidade. Quando eles se sentiram protegidos, que os muros estavam levantados, o que aconteceu? Cada um foi cuidar da sua vidinha, cada um foi reconstruir a sua casa, cada um foi adornar a sua casa, cada um foi pintar a sua casa de 2, 3 cores, cada um foi não sei o que lá, e aí o templo, a casa de Deus, continuava em ruínas. Os muros todos levantados, a cidade protegida de novo,
e aí cada um agora foi cuidar da sua vida e se esqueceu do pacto que tinham assumido com Deus com Esdras, porque Esdras veio antes de Neemias, e ao invés de Esdras chegar e falar, gente, precisamos reconstruir a cidade, porque senão nós estamos em problema. Não, ele chegou e falou, gente, precisamos restaurar o nosso pacto com Deus, senão estaremos em problema. Ah, mas os muros estão caídos. E daí, quando Nabucodonosor invadiu a cidade, os muros estavam de pé. Os muros caíram porque o altar estava derrubado. Então, se nós restaurarmos o altar primeiro, depois os muros serão restaurados. E aí Esdras vai lá e restaura o altar. Muito bem, vem Neemias, 52 dias constrói os muros. Quando construíram, que se sentiram seguros, eles pararam de se dedicar ao projeto de Deus. Aí, o que acontece? Deus levanta 2 profetas para cobrar do povo, pressionar o povo e exortar o povo a que não cometesse o mesmo erro de antes. Essa é a importância da função de Ageu e de Zacarias. Ageu e Zacarias têm essa função no Velho Testamento, no pós-cativeiro. Eles se levantam, né? E de novo, Zacarias está para Esdras, como Ageu está para Neemias. Zacarias vem e começa a exortar o povo ao pacto. É uma exortação ao pacto. E Ageu vem e exorta o povo ao trabalho, à execução da obra. E ele diz coisas lendárias, como por exemplo, olha, não adianta vocês construírem as casas de vocês, fazerem casas bonitas, rebocadas, etc., enquanto a minha casa continua derrubada e destruída. Deus falando através de Ageu. Então, só para você entender a coerência divina. Então Deus levantou um profeta que deu suporte à missão de Esdras, que é restaurar moralmente o povo. Esse foi Zacarias. E Deus levantou um profeta para dar suporte à missão de Neemias, que era restaurar fisicamente a cidade. Tá? Então, basicamente, o que Deus queria? Deus queria impedir o povo de cometer os mesmos erros. Mas, infelizmente, eles voltaram a cometer os mesmos erros. Só que Deus já tinha dito tudo que tinha para dizer. Os profetas já tinham falado e Deus então se calou no final da mensagem de Malaquias. Tá? Aí o que acontece? Antes da morte de Alexandre o Grande, ainda final da página 10, ele dividiu o império em seus 4 generais, porque ele não tinha herdeiro para o seu trono. O Egito e mais tarde a Palestina foram entregues a seu general Ptolomeu. Grande número de judeus nesse tempo se estabeleceu no Egito, bem como em outros centros de cultura, divulgando por toda parte o conhecimento do seu Deus e a sua esperança de um Messias. Aí ele diz no parágrafo seguinte da página 11 que foi nessa época que surgiu a Septuaginta, né? Porque a fé judaica já estava disseminada de uma forma tão tremenda que o imperador Filadélfio II decidiu, então, que ele gostaria de ter os escritos judaicos na sua livraria, na livraria de Alexandria, famosa biblioteca de Alexandria, e ele, então, pagou 72 eruditos, linguistas, para traduzir os textos bíblicos. Só que traduziram tudo, né? Traduziram os canônicos e os não canônicos, né? A Septuaginta, além dos textos que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, tem vários outros textos não canônicos também, mas, de uma forma ou de outra, foi um grande lucro para o reino de Deus, um grande lucro para nós hoje, porque você não tem mais os originais daquela época, você não tem mais. A maioria daqueles originais se perderam, porque eram tudo, a maioria era de material orgânico, e aquilo ia se perdendo, né, e iam sendo perpetuados em forma de cópias, como nós já vimos aqui em outras matérias. Mas aí o que acontece? Essa tradução ela se tornou-se extremamente importante porque o hebraico já estava em decadência, o aramaico já estava sendo falado já no pós-cativeiro. Na época de Jesus, o hebraico praticamente já não existia mais, só a cúpula judaica que falava o hebraico. O hebraico era a língua do sinédrio, a língua oficial dos eruditos da época, mas a população, o povão, incluindo Jesus e os 12 discípulos, eles falavam aramaico.
O aramaico é uma língua muito difícil, muito complicada. Hoje tem no planeta Terra, com 7 bilhões de habitantes, tem 3 pessoas que falam aramaico fluentemente. 3 pessoas. Tem uma vila não lembro agora se é na Geórgia, no país da Geórgia ou Romênia, uma coisa assim. Tem uma vila lá onde há um grupo de idosos que ainda se comunica em aramaico. Ainda se comunica, uma vila lá com umas 100 e poucas pessoas. Mas não é mais fluente, não é mais o aramaico fluente daquela época. Fluentemente, com todas as suas características, tem apenas 3 pessoas no planeta Terra que falam essa língua. Tá? Então, para você ver que a coisa realmente era muito complicada. Imagina se os textos sagrados todos não fossem realmente para um idioma de fácil acesso, como aconteceu com a Septuaginta. O rei da Síria surgiu nessa época, né, nos conflitos entre Síria e o Egito. Antíoco Epifânio, o rei da Síria, cercou a Palestina. E esses conflitos, olha por que essa matéria que nós estamos estudando era tão importante. Esses conflitos aqui, desse período, entre Reino do Norte e Reino do Sul, que era a Síria com os Seleucidas, né, a partir de Seleuco, e o Sul, tudo em relação a Israel, né, a partir de Ptolomeu, portanto, o reino ptolomaico. Existe um capítulo inteiro no livro de Daniel só para falar desses conflitos, para você entender o grau de importância nas profecias que isso tem. O capítulo 11 de Daniel, um livro que, pelo grau de importância, é um livro até pequeno, pelo grau de importância do livro de Daniel. E mesmo sendo um livro pequeno, com 12 capítulos, porque os capítulos são pequenos, tem um capítulo inteiro, do primeiro versículo ao último, só para falar sobre os conflitos ao longo das décadas entre o Reino do Norte, que é a Síria, e o Reino do Sul, que era o Egito, e os dois eram gregos, só para lembrar isso a vocês, porque eles já eram a herança de Alexandre o Grande, né? E que repartiu a terra na época em quatro reinos e deu para os seus generais. Aí o que acontece? Esse Antíoco Epifânio, que era um indivíduo muito maligno, muito maligno, tá? É mais ou menos assim, tipo Hitler ao cubo, tá? Ele começou uma terrível perseguição contra os judeus foram proibidos de adorar no templo, obrigados a comer carne de porco. Embora o texto aqui não diga, o próprio Antíoco Epifânes mandou os seus sacerdotes sacrificarem uma porca no altar, porque ele sabia que dessa forma contaminaria o templo, contaminaria o altar e os judeus não podiam mais adorar ali. Foi sacrificada uma porca e o sangue espargido sobre o altar do sacrifício no templo. Tá? Muitos judeus se recusaram e teve início uma época de martírio. As crueldades desse terrível rei provocaram a revolta dos Macabeus. Aí existem 2 livros não canônicos, chamados de Primeiro e Segundo Macabeus. Eles não são canônicos, por isso eles não estão nas nossas Bíblias, mas eles são livros muito importantes historicamente falando. É um livro que quem gosta de estudar vale a pena ler, se você quiser conhecer bem a história daquela época, tá? Ele conta a história, aqui está um resumo muito rápido, né, que ele conta a história dessa revolta, tá? A revolta dos Macabeus sob a liderança de Matatias e depois, posteriormente, sob a liderança do seu filho Judas Macabeus, que foi quem realmente ficou famoso, porque foi Judas Macabeus com um grupo de revoltados que conseguiu realmente libertar Jerusalém das garras de Antíoco Epifânes, tá? Ou Epifânio, tanto faz. No ano 63, Roma entra em cena, toma a região e se torna um império dominante. Então, isso 63 anos, mais ou menos, né, porque há uma disputa aí do ano em que Jesus nasceu, em torno de 63 anos antes de Jesus nascer, Roma entrou em ação, dominou a região, porque o papel de Roma era diferente dos demais impérios da época. Todos os impérios, até chegar ao romano, eles tinham como objetivo ir lá, derrotar o povo, esvaziar a terra e trazer todo mundo para o império. Principalmente os saudáveis, os guerreiros, os nobres, era assim que eles faziam. Até o final do Império Grego era assim que se fazia. As guerras eram todas assim. Então, chegava
um império qualquer aí, lá no Brasil, guerreava, derrotava o Brasil. Pegava aquele povo todinho e trazia para cá. E espalhava no meio da multidão para poder destruir aquela cultura. Entendeu? Essa era a forma que eles procediam. Aí veio o Império Romano e fala, não, isso é trabalhoso demais. De jeito nenhum, não vamos fazer isso não. Nós vamos fazer diferente, nós vamos lá, derrotamos eles, subjugamos, colocamos um governador lá, deixamos todos eles na terra. Eles podem continuar falando a língua deles, lendo a literatura deles, adorando o Deus deles, fazer o que eles quiserem, mas pagando imposto para Roma. Aí veio o Império Romano e instituiu uma nova visão de governo. Por isso que Gálatas 4:4 diz, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Que plenitude? Plenitude de quê? Do que Deus está falando? Do que a Bíblia está falando? Plenitude em que sentido? A palavra, se não me falha a memória, plerona, no sentido de completude, quando todos os ingredientes são propícios para você fazer uma determinada coisa. Então, chegou um momento na história em que todos os ingredientes estavam propícios para Deus fazer algo. Quais são os ingredientes? Havia uma língua universal, que era o grego. O texto sagrado estava todo traduzido naquela língua universal. Ia ser muito difícil pregar o evangelho com o texto em aramaico, espalhando em aramaico por aí afora. Ia ser quase que impossível. Não, estava tudo traduzido para a língua internacional, que era o grego. Havia um novo império em vigência que não tinha como objetivo destruir as culturas. Isso era bom, porque a cultura judaica era importante. A igreja se fundamentou em cima da cultura judaica. Tudo começou a partir dos judeus. Até o capítulo 10 de Atos, que é uma próxima matéria à frente, até o capítulo 10 de Atos, a igreja era 100% judaica. Pense nisso que eu estou falando. A igreja já estava com mais de 10 mil membros e ela era 100% judaica até o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. O primeiro gentio a entrar na igreja foi Cornélios com a sua família. Depois, lógico, veio Paulo, né? Você conhece a história com as suas viagens missionárias, aí muda tudo. Por quê? Porque Deus tinha... Agora preste atenção no que eu vou falar, tá? Porque aqui começa a compreensão de algo que vai te socorrer amanhã, para você não cair aí no engodo do diabo que eu vejo tanta gente aí na internet caindo, que é o erro de achar ou de esquecer que a igreja gentílica e a nação de Israel, composta de Judá e Efraim, são dois povos diferentes. Pastor, e Efésios capítulo 2, pastor, que fala que Deus juntou todo mundo num corpo só. É só você ler o contexto. O que Paulo está falando é de uma junção espiritual, não genética. Uma junção espiritual. Teria como pegar os Estados Unidos da América e fazer uma... Vou pegar a fronteira aqui, né? De repente pegar os Estados Unidos, derruba a fronteira ali do Canadá e pronto, agora isso aqui vai ser um país só. Estados Unidos do Canadá. Uma nação só, ok. Daqui a 300 anos, dá para saber ainda quem é canadense? Não. Não? Dá. É só você tirar o sangue, botar lá no microscópio e olhar. Você sabe exatamente quem é quem. Geneticamente, vai haver fusões. Uma canadense que casa com um brasileiro, que casa com um americano, que não sei o que lá. Vai haver fusões? Vai. Mas daqui a não sei quantos anos, você ainda saberá quem é canadense e quem é americano. Entendeu? Então, algumas pessoas não entendem isso por não entender esse entroncamento que eu estou mostrando para vocês aqui, de como essa estrutura divina funcionou para trazer o evangelho aos povos e o evangelho aos gentios. Tá? Isso significa que, ora, se eu sou membro de uma igreja hoje, que nos seus primórdios, os primeiros 2, 3 anos da igreja. Porque estimula-se que toda a história que nós lemos aqui no livro de Atos, toda essa história que nós lemos no livro de Atos, não as viagens missionárias de Paulo, todo aquele bafafá de Jerusalém que você lê ali no livro de Atos, até o capítulo 10 mais ou menos, até o capítulo 11, né? Porque do 12 para frente,
começa a acontecer aquilo que você sabe. Tem a Paulo sumido, no capítulo 13 ele é ungido apóstolo, começa as viagens missionárias, toma um outro rumo o livro. Mas até o capítulo 11, tudo aquilo ali aconteceu em 6 anos. Em 6 anos. O que significa que, se eu hoje sou membro de uma igreja que no seu berço foi 100% judaica, 100% judaica, o que isso significa? Significa que, então acende uma luzinha, significa que eu não conseguirei entender o evangelho integralmente e as epístolas integralmente se eu não entender cultura judaica. Right? Se eu não entender certas coisas da cultura judaica, não adianta, eu vou ficar repetindo mantras que não vai ajudar em absolutamente nada, porque toda a estrutura da igreja e toda a estrutura neotestamentária foi fundada sobre bases judaicas. Tá? Então não tem como entender escatologia, não tem como entender plenamente o plano da salvação, não tem como entender nem o próprio Espírito Santo, a forma como ele foi dado, a forma como ele se manifestou. A primeira vez que o Espírito Santo se manifestou foi sobre judeus. Não teve um só gentio batizado com o Espírito Santo até Cornélios. Pensa bem no que eu estou falando. Capítulo 10 é que desce o Espírito Santo sobre Cornélio, que Pedro fica todo assustado, todo espinhado. Depois tem que ficar se justificando para os outros 11. Porque aquilo era tão surpreendente para eles, como que é possível o Espírito Santo descer sobre os ímpios, sobre os gentios. Por quê? Aí aqui agora vai uma outra informação importante. Porque desde o Velho Testamento, todo judeu cresceu sabendo que os gentios eram um povo impuro. Impuro. Os judeus foram muitas vezes chamados de rebeldes por Deus, né? Muitas vezes eles se rebelaram contra Deus e muitas vezes tanto a tribo de Judá do sul como a tribo de Efraim do norte, ou o reino de Efraim do norte, as 10 tribos, foram chamados de rebeldes, mas não de impuros. Impureza é uma expressão na Bíblia veterotestamentário que classifica aqueles que nunca pertenceram a Deus. Aqueles que estavam longe de Deus, que não conheciam a Deus, eles eram chamados de impuros. Tá? Que é, querendo ou não, um desdobramento da palavra impio. A palavra ímpio e a palavra impuro têm a mesma raiz. São palavras semelhantes. Tá? Que horas aí? Porque eu estou tão empolgado aqui que... 9h44. 8h44. Não priemos cânico. Ok? Então, sendo assim, essa plenitude dos tempos é toda essa conjuntura combinada. Outra coisa, estradas. O Império Romano construiu milhares de quilômetros em estradas. Porque aquela época era muito rústica, né, gente? Aquela época se viajava pelos campos, pelas campinas, pelos valados. O Império Romano veio, não, vamos organizar esse negócio aqui, vamos botar ordem nessa casa. E começaram a construir estradas. Tá? O que significava que viajar agora era mais seguro, havia proteção romana pelas estradas afora e pelos vilarejos. Então, para você viajar de um lugar para o outro, que qualquer viagem naquela época, gente, levava dias andando a pé. E no máximo, quando o cara podia, era um jumentinho, uma coisinha assim, tal, que o camarada usava. Tá? Os mais pobres, os mais ricos tinham carruagem, tinha aquela coisa toda, vocês sabem. Mas aí, o que acontece? Esse ambiente de segurança, de unificação que o Império Romano trouxe, também contribuía para esse conceito de plenitude dos tempos. Aí Deus falou, chegou a hora. Aí ele envia o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É disso que nós nos referimos aqui. Amém? Então, os evangelhos foram escritos durante o Império Romano. O seu primeiro imperador foi chamado Augusto, ou César Augusto, né? E, portanto, Jesus nasceu sob o governo de César Augusto e Jesus morreu e ressuscitou sob o governo de Tibério César, tá? Ao que tudo indica, por volta de 37. Nesse período, a sociedade pagã e judaica era constituída de uma aristocracia opulenta.
Os judeus ricos eram sacerdotes e rabinos, os pagãos ricos, grandes proprietários de terra e políticos, e o restante da sociedade pagã era composta pela classe média e plebe, escravos, etc. Então, imagina, e dividido em dois clãs, né, os fariseus e os saduceus. Tá? Os saduceus eram dominadores, eles faziam parte dessa classe aristocrática que dominavam, que exerciam a influência sobre as pessoas, inclusive grande influência sobre o sinédrio, eu ia falar filisteus, os fariseus, os filisteus. Os fariseus eram em maior número, eram em maioria. Então eles tinham uma influência muito grande e eles controlavam também o culto e etc. Tá? Então o cenário judaico na página 12 diz assim, o judaísmo no primeiro século da era cristã era uma religião baseada na lei e nos profetas. Razão do porquê foi tão difícil o início da igreja. Por exemplo, capítulo 15 de Atos, acontece o primeiro concílio da igreja. Por que aconteceu aquele concílio? Olha bem, capítulo 15. A coisa já estava andando há cerca de 7 ou 8 anos. Já estava em andamento. A Revolução de Jerusalém, a Revolução em Samaria, a Antioquia da Síria já estava pegando fogo. Já estava cerca de entre 8 a 10 anos já a coisa caminhando. Aí Paulo vai para o campo missionário com Barnabé e começa a surgir lá algumas questões. Mas pera um pouquinho, esse pessoal está se convertendo, ninguém está circuncidando, ninguém guarda o sábado, ninguém isso, esse pessoal está comendo aí qualquer coisa, e eles não estão guardando a lei e tal. Começou a surgir conflitos. Você só entende esse conflito do começo dos evangelhos se você entender o que eu acabei de explicar aqui. Que a igreja, nos seus primeiros anos, ela foi 100% o quê? Judaica. Ainda não havia dado tempo deles compreenderem que, embora aquilo estivesse acontecendo dentro de Israel, dentro de Jerusalém, o que estava acontecendo era algo novo. E aí vem cartas e uma série de coisas, a boa parte das epístolas, inclusive as de Paulo, né, não são outra coisa senão Paulo explicando o quê? Gente, vocês não estão trocando de religião, isso aqui não é uma troca de religião. Vocês não estão abandonando princípios vitais para vocês, não. A única coisa que aconteceu é que agora vocês estão aprendendo, vocês estão conhecendo a substância real daquilo que foi profetizado. Porque algumas coisas pareciam tão novas para eles que eles rejeitavam. Não, isso aqui é contra a lei, isso aqui é não sei o que e tal. Então Paulo tinha que explicar, Pedro, e por aí vai, explicar para eles. Não, gente, não é que nós estamos mudando os princípios divinos. Não, isso aqui é a substância real dos princípios divinos que foram ensinados no Velho Testamento. Tá? Então, a certa altura da história, os judeus foram forçados a cessar os sacrifícios animais. E então começaram a estudar a lei, a Torá, né? O escriba tornou-se uma pessoa de grande prestígio entre os judeus. Agora, por quê? Que é o que ele não diz aqui. Por que o escriba se tornou um indivíduo tão importante, inclusive rico? Os escribas eram todos ricos naquela época. Não é que eles eram os únicos que sabiam ler e escrever, eles eram os únicos que dominavam as duas línguas da religião, que era o hebraico e o aramaico. Por essa razão? É. Porque o povão falava aramaico, mas não sabia escrever. O povão. Alguns se comunicavam em grego, se viravam em grego, né? Mas falavam mesmo aramaico. Os escribas, eles não só falavam aramaico, como eles sabiam escrever em aramaico, sabiam escrever e ler em hebraico. Então, meu filho, eles faziam a festa, só dava a eles. Enriqueceram rapidamente. Tá? Então, nós temos hebraico e aramaico. Ok. O escriba tornou-se muito rico e tal. Até este ponto, o Templo de Salomão tinha sido o lugar central de adoração, mas após o exílio surgiram as sinagogas, né? O fato do templo ter sido destruído, eles começaram a criar novos meios de se encontrarem, estudarem a Torá e adorar a Deus. O rabino tomou o lugar do sacerdote e muitas sinagogas começaram a surgir, não somente na Palestina, mas também em outras nações. Tanto que nas viagens missionárias de Paulo, ele viajava, ele chegava numa cidade, ele ia para onde, primeiramente?
para a sinagoga, porque ele queria primeiro pregar para os judeus, né? Dentro do judaísmo havia várias seitas religiosas, sendo as mais conhecidas a dos fariseus e a dos saduceus. Os fariseus eram tradicionalistas e a lei era de grande valor para eles. Os saduceus derivam do nome do sumo sacerdote Zadok, segundo Crônicas 31, 10 e por aí vai. Isso aqui eu já falei já basicamente. Então, por que os 4 evangelhos? Aí ele dá uma resposta aqui interessante, né? A resposta é simples. Uma ou duas pessoas não nos teriam dado um retrato completo da vida de Cristo. Por que nós precisamos de 4 evangelhos? Porque é necessário 4 para mostrar as 4 facetas de Jesus da melhor maneira possível. E aí ele mostra que a primeira faceta é a de Mateus, que é Jesus como rei, né? A segunda faceta é a de Marcos, que descreve Jesus como servo, né? O trabalhador, o servo de Jeová, que aparece no Velho Testamento, inclusive no livro de Isaías, por exemplo, com esse título, tá? No capítulo 53 mesmo, o que aparece ali é o Jesus de Marcos, a descrição ali é do Jesus de Marcos, tá? Lucas mostra o Jesus homem, o homem perfeito, o homem integral, o homem pleno, tá? E João mostra o Jesus Deus, o Filho do Deus vivo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ok? É verdade que os 4 evangelhos tem muita coisa em comum. Quando der 9 horas, aí me dá um toque aí, tá? Todos eles tratam do ministério terreno de Jesus, sua morte e ressurreição, ensinos e milagres, porém cada evangelho tem sua diferença. É fácil ver que cada um dos autores procura apresentar um quadro diferente de nosso único Salvador. Mateus, de propósito, acrescenta à sua narrativa o que Marcos omite. Nenhum dos evangelhos contém a narração completa da vida de Jesus. João disse no capítulo 21, versículo 25, que se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, nem os livros todos da época conteriam, né? Ou seja, seria impossível. Claro que ele está dizendo isso a partir da sua perspectiva, que não existia gráfica, não era fácil escrever, nem todo mundo escrevia, então também tem que levar em conta o contexto que ele está falando, né? Não tem como escrever tudo o que ele disse e fez. É isso que ele está falando na sua época. Porque com os recursos da sua época realmente era impossível, ele fez muita coisa, ele disse muita coisa, muitos discursos, muitos ensinamentos. Então esses evangelhos eles trazem o âmago, o núcleo daquilo que ele fez e daquilo que ele falou, para que hoje pudéssemos ter então esta noção, tá? A página 14, segundo parágrafo, o objetivo dos evangelhos é apresentar um aspecto diferente da vida terrena de nosso Senhor. Juntos dão-nos um retrato completo. Ele era rei, mas era também o servo perfeito. Ele era o filho do homem, mas não devemos esquecer-nos que era o filho de Deus. Há 4 evangelhos, mas um Cristo. 4 narrativas, com um propósito e 4 esboços de uma mesma pessoa. Lindo isso, né? Então, as características predominantes de Cristo. Vejamos as características predominantes, segundo os evangelistas. Mateus, ele apresenta um lado profético, porque ele conta toda a genealogia, ele conecta Jesus a Davi e Abraão, portanto, as 2 alianças mais importantes do Velho Testamento, a aliança abraâmica e a aliança davídica. A abraâmica fala da promessa, a davídica fala de governo e de reinado. Marcos, bem prático, ele não trata de linhagem, nada disso, ele está falando de um servo não tem linhagem. Jesus é visto como poderoso obreiro, o trabalhador, o obreiro de Deus, mais do que como mestre, mais atos do que palavras. Então você vai encontrar poucas palavras de Jesus em Marcos. Marcos está preocupado em contar o que ele fez. O homem trabalhava, então ele conta o que ele fazia. Lucas fala do homem histórico, a vida de Jesus é narrada com grande beleza e perfeição, visando os gregos. Lucas considerou o que eles representam, a cultura, a filosofia, a sabedoria, a razão, a beleza e a educação. Então ele estava se comunicando com um povo muito culto, um povo muito preparado, então ele tinha que se comunicar da forma correta para se fazer entender. João mostra o lado espiritual. Então, Mateus o lado profético, Marcos o lado prático, Lucas o lado histórico e João o lado espiritual. Somente João narra o primeiro ano do ministério de Jesus. Capítulo 2, somente ele narra os propósitos de Cristo na última ceia, capítulos 13 a 16. O outro é de 2 a 4.
tá? Extraídos do texto Os Evangelhos da Etade. Então, o Antigo Testamento, lá em cima, todos os evangelhos são ligados às promessas do Messias ao Antigo Testamento. Olha bem, todos os evangelhos estão ligados às promessas do Messias ao Antigo Testamento. Não podem explicar os evangelhos à parte das grandes profecias messiânicas do Antigo Testamento. Os profetas traçaram um retrato magnífico do Messias. Falaram dos seus ofícios, missão, nascimento, paixão, morte, ressurreição e glória. Consideremos os nomes e títulos que os profetas lhe atribuíram. Rei, né, mais na frente, servo, né, e você vai ver Isaías 42, 1 a 7, 52, 13 e tal. Ele é chamado de homem ou filho do homem, e em quarto lugar ele é chamado de Deus. Então, 4 nomenclaturas para ele nos profetas, tá? Então, quantos minutos falta para as 9 aí? 5 minutos. 3 minutos. Eu prefiro os 5 dela. Mas já que você me deu água, eu vou ficar com 4 então. Porque se chamam sinópticos, já expliquei isso aqui. Mateus, Marcos e Lucas focam na história, nos atos, nos feitos. Eles fazem uma sinopse da vida de Jesus. Por isso são chamados de sinópticos. Eles são iguais, eles se parecem, tá? Eles focam no ministério de Jesus, por exemplo, na Galileia, né? O foco está na Galileia, enquanto que João, além de focar nos discursos, na sabedoria de Jesus, no conhecimento de Jesus, ele foca muito mais na Judéia. Então, João difere dos outros 3 por essa razão. São 3 sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João, que é uma categoria à parte. Ok? Bom, na página 19, onde começa o Evangelho de Mateus, aqui eu quero explicar com vocês, após o break, algo muito, muito, muito importante com relação às características do livro de Mateus, porque isso tem a ver com algo, por exemplo, que tem um embate aí na internet sobre uma teoria, né, de que a igreja hoje gentílica, ela é o reino do norte, a casa de Efraim, que está voltando para Deus. Então, a igreja é a casa de Efraim espiritualmente voltando para Deus. Tem gente que crê nisso, aposta a vida nisso. Tá? Eu não creio, por algumas questões muito simples que eu vou te mostrar, e eu estou citando isso agora porque eu quero que você entenda onde está o desvio, no começo do desvio, para lá na frente você não cair em balela, você não ser levado por vento de doutrina. Você sabendo onde está o desvio, a hora que a pessoa começa a falar, você fala, ok. Porque não adianta também, você não vai conseguir convencer. Quem crê nisso, você não consegue convencê-lo do contrário. Mas se você estiver devidamente vacinado, se você entender onde está o desvio, guess what? Eles também não conseguem te levar no bico, tá? Esse aqui é o mais importante. Então pausa para o café que já está cheirando. Você que está assistindo online, eu vou desligar aqui e abrir de novo a nova live para vocês poderem participar. Um abraço aí para vocês.